está aqui na segunda edição do podcast Logos. E hoje a gente está com o professor Edson Rezende e o professor Eduardo Henrique. Sejam muito bem-vindos, professores. Obrigado, boa tarde, meninos. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Uma excelente tarde, espero que tenhamos um bate-papo muito legal. Vai ser ótimo, professor. Sim, aí o objetivo principal desse podcast, né, é que vocês são muito queridos na comunidade do Leonardo da Vinci, como a gente falou no off, né, vários alunos estavam esperando esse podcast. E a gente queria saber como é que foi o início da carreira de vocês dois. Podem ver quem quer começar primeiro a falar? Pode começar. Vamos lá. A geografia sempre teve na minha infância, durante o meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu sempre tive uma identidade muito grande com a geografia. E com a história também. Né? Se não fosse a geografia, com certeza seria história. E o meu pai trabalhava na Praça dos Três Poderes, e muitas vezes, antigamente era muito comum a gente ir trabalhar com os pais, a gente pegar um dia, uma sexta-feira, e você ir com os pais. E a gente passava pela Avenida das Nações, abaixo aqui da Asa Sul, e eu sempre me encantei com o quê? Com as embaixadas, com as bandeiras. Aquilo sempre foi um chamariz, sempre foi uma paixão, e eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, comecei a sentir prazer em estudar geografia, em ver os países, ver o idioma, modificar. Isso me estimulou muito a escolher a geografia como profissão. Bem, no meu caso, eu sempre fui apaixonado por geografia desde da antiga quinta série, hoje sexto ano, do ensino fundamental, aonde me chamava mais atenção. Assim como o tio Elias falou da história, eu sempre gostei muito de geografia, gostei de história, bem humanas, né? A época não tinha ainda no currículo escolar filosofia, sociologia também que eu gosto, tive contato na faculdade. E a geografia ela acontece quando meu pai me dá de presente um mapa do Brasil, coloca atrás da porta do quarto. Eu ficava horas ali, sabe, literalmente viajando, passando o dedo de norte a sul, tal, aquela coisa toda, leste a oeste. No ano seguinte, meu pai vendo que eu gostava muito de admirar os mapas, ele me deu um mapa mundi com todos os países e capitais, numa legenda. E aí esse mapa, até no início da minha carreira, até poucos anos atrás, eu tinha ele. Tinha União Soviética, Iugoslávia, isso anos 80, virada para os anos 90. Então isso fez com que crescesse uma paixão em mim, pela geografia e pela história. Quando eu fui prestar vestibular, o UNB só tem até hoje, incrível, curso de licenciatura, só tem de U. E eu já trabalhava, como eu trabalho desde os 14 anos, ficou inviável para mim fazer a Universidade de Brasília. Aí eu tentei no CEUB, tentei na UPS e passei nos dois. Aí na UPS eu tive a sorte de fazer estudos sociais com muitas matérias de história, coisa que enriquece muito a formação de geógrafo, assim como a geografia enriquece muito a formação de um historiador. Te dá mais subsídio para a aula, mais argumentos, foi muito bacana. E aí eu começo a dar aula num processo contrário que normalmente as pessoas fazem. As pessoas começam a dar aula para o sexto ano, sétimo, fundamental, depois vão até o médio. Eu comecei dando aula em cursinho. Um primo montou um cursinho lá na Ceilândia e me convidou para dar aula de geografia. Meu irmão é físico, eu trabalhava, começou a dar aula de física, ele de matemática, esse meu primo, a esposa dele de artes, era quase uma cooperativa, entre a família, para dar essas aulas. Aí eu comecei no cursinho, fui de um cursinho para o outro, uma pegada, uma perspectiva muito diferente. Depois eu comecei no ensino médio e depois eu cheguei ao fundamental. Eu fiz questão de trabalhar com o sexto, hoje eu trabalho na Secretaria de Educação do sexto ano, sétimo, oitavo ano, para sentir as diferenças. Me adaptei a todos, acho muito melhor, me adapto mais ainda ao ensino médio. Trabalhei com docência superior na Faculdade de Projeção, gostei, uma experiência muito ímpar, bem diferente, mas por questão de horário, eu continuei na escola privada e na escola pública e acabei saindo da faculdade. Então assim, a geografia para mim, hoje eu estava até conversando com o Kevin, professor de Biologia de vocês, cara, tudo que eu tenho eu devo à geografia. Em primeiro lugar, a Deus, o meu trabalho, a minha família, mas a geografia fez com que eu conseguisse conquistar a minha casa, carro, o que eu tenho hoje materialmente falando é em torno da geografia. Pois é, essa identificação de vocês dois eu vejo de maneira muito forte, porque eu vejo que vocês são professores, que a estratégia de vocês é explicar com muito facinho, pela matéria de vocês,
claro que de maneiras diferentes, mas eu sempre notei isso na aula de vocês. E sobre essa questão de vocês se identificarem muito cedo com a geografia, eu tenho uns amigos que eles também pensam ser professor de geografia, que a identificação deles foi parecida, que não teve, foi na pandemia, precisava de matar o tempo, né? Aí ele comprou o mapa mundi e colou no quarto dele assim. E aí, acho que estava no ano passado, ia sair as eliminatórias de algum campeonato e tinha uma bandeira que a gente não conhecia. Aí ele olhando assim, tipo, que bandeira que é essa? Aí ele só passou e falou assim, não, isso é Liechtenstein. A gente, meu Deus do céu, como é que o cara de primeira já adivinhou? Mas eu queria saber, tipo, não, pode falar. Dentro desse contexto que o professor Edson colocou aqui, né, porque a geografia ela surge também como uma paixão. Muito mais do que a recompensa financeira, né, é a recompensa social, é a recompensa pessoal. Né? Quando eu comecei a dar aula, eu fiz a minha faculdade, eu me formei no CEUB. Eu tenho uma graduação no CEUB de Geografia, 4 anos. Eu tenho uma pós-graduação em Docência do Ensino Superior no IESB, um MBA em Gestão Ambiental de Cidades e tenho uma pós-graduação em Biodiversidade do Cerrado na UNB. Estou terminando meu curso de graduação em Pedagogia. Mas antes de dar aula, eu trabalhava no Senado Federal. Então eu fui no Senado Federal estagiário, eu fui office boy, contínuo, né, e fui assessor parlamentar. Aí fiquei trabalhando no Senado 14, 15 anos. Né, assim, financeiramente, muito bom. Só que, junto com o Senado, eu me formei em Geografia. E aí comecei a dar aula, diferente do professor Edson, eu comecei a dar aula para o 6º ano. Eu dava aula em Santa Maria, trabalhava no Senado. Então eu percorria 62 quilômetros para ir, 62 para voltar e tinha uma bolsa de R$10 por aula, por dia. Não pagava nem o meu deslocamento. Né? E comecei a dar aula. E o Senado me dava o suporte financeiro e a Geografia me dava o suporte emocional. Né? E aí aos poucos eu fui deixando o Senado, fui saindo, arrumei outro colégio, outro, fui para o ensino médio, depois fui para o cursinho. Aqui no Leonardo eu cheguei a dar aula no 6º, 7º, 8º, 9º e 1ª série. Agora eu dou aula também para as trilhas e PV. Né? E a geografia sempre foi esse suporte emocional, esse suporte pessoal, essa parte que você falou, você ensina com fascínio. Muitas vezes eu falo para os meus alunos, a formação acadêmica tem que ser feita a partir daquilo que você tem paixão. Não adianta você fazer por fazer ou exercer o projeto de vida de outra pessoa. A pessoa quer que você se forme aquilo, se forma. Você tem que fazer o que você gosta. E quando você faz o que você gosta, não vai faltar dinheiro, não vai faltar felicidade, não vai faltar realização profissional. E aos poucos eu fui deixando o Senado, eu trabalhei lá 16 anos e hoje eu só me dedico à educação. E a geografia é isso. Uma coisa que motiva muito a gente, né, como vestibulandos agora, essa coisa de vocês realmente desde pequeno fazerem o que gostam. Tipo, isso de seguir na geografia. É uma coisa que a gente tem muita dúvida. Tipo, gosto tanto de uma coisa, mas, sabe, a formação naquilo às vezes não encanta, não, às vezes não. Então, assim, vocês falando isso, eu acho que motiva muito a gente em, tipo assim, seguir sempre no que é pra gente. No que a gente se encontra, no que a gente tem talento, no que a gente tem dom, naquilo que eu falo. Vocês dois têm o dom de educar, têm o dom de chamar a gente, de prender a gente naquilo, não só com a geografia, que vocês fazem ser muito legal, mas sendo boas pessoas, entendeu? Sendo bons professores, prendendo a gente naquilo. Eu acho muito bom isso. É isso que o Eduardo falou, né, que você acrescenta. Aconteceu comigo também. Antes do magistério existiam muitas funções, né? Trabalhei no McDonald's, já comentei isso em sala, né? Até brinco, fui escravo, né? Tal, aquela coisa toda. Mas, assim, agradeço muito ter a oportunidade de trabalhar no McDonald's, Marieta, Sanduíches Naturais, Nacional Esportes. E aí, quando eu passei no concurso do CREA, Conselho Regional de Engenharia, na qual engloba a geografia, o geógrafo, né? O bacharel, para mim foi muito importante trabalhar 6 horas por dia, me permitiu lecionar em grandes escolas, né, até chegar aqui no Leonardo da Vinci, me permitia de manhã lecionar e à tarde trabalhar no conselho.
E assim, economicamente era muito viável. Plano de saúde, certo? É um serviço que se você atrasa um pouco, você não compromete muito. Na escola, se você atrasa, tem 40 alunos te esperando. Né? Então, assim, às vezes sua ausência por atestado médico, você pode compensar trabalhando mais depois. Aqui não tem como. Na escola, você faltou, acabou. Né? Enfim. E o magistério, é o que o Dudu falou, ele é fascinante. Eu saí depois de 23 anos do Conselho Regional de Engenharia para se dedicar exclusivamente ao magistério, né, quando eu fui para a Secretaria de Educação. Eu dei um passo para trás no sentido econômico. Eu saí, eu tive que pedir interrupção aqui no Leonardo, uma prerrogativa nossa, né, pedir licença, e eu fiquei 5 meses fora, só na Secretaria. Eu deixei de ganhar o salário do Leonardo, deixei de ganhar o salário do CREA para ganhar só um. Depois eu voltei, né, em janeiro de 2015 para o Leonardo. E assim, até a Secretaria me pagar um valor que ficasse igual, levou um tempo. Mas é o que ele coloca, o Eduardo. É a questão de você falar assim, cara, mas eu quero estar feliz. O dinheiro é importante, ele te ajuda, você não vive sem ele, você vive no sistema capitalista. Mas você não pode colocar ele como primeiro lugar, como maior prioridade. Primeiro você seja feliz, tá? Então, na hora de você escolher uma profissão, pense no salário inicial, carreira júnior, carreira sênior, mas você tem que se identificar. Não realizar o projeto de vida, que o Eduardo falou, de outras pessoas. Você tem que ser o seu projeto. Tá? Então, assim, é bacana, trabalho manhã, tarde, noite, a gente rala muito, eu e o Eduardo, mas nós gostamos. Essa é a diferença. E você chega em sala e está apaixonado por que você está falando, você gosta. O aluno sente que você não está ali por uma mera obrigação, por uma necessidade, que é uma necessidade também para a gente do trabalho, mas pelo prazer de estar lecionando, de estar falando com vocês, de estar contribuindo na formação de vocês, não só acadêmica, mas de vida, como um todo, né, como tem que ser a educação. Você tem alguma pergunta? Não, pode continuar. Então, eu queria também saber, nessa parte, dentro do ramo do ensino mesmo, que o professor Edson deu a entender que ele gostou mais do ensino médio, né? Eu queria saber qual parte do ensino, assim, que você mais gostou, tipo, de todas as suas experiências, assim, sendo professor? Olha, como eu já atuei no Fundamental 2, no médio, no ensino de cursinhos, né, preparatórios, cada um tem a sua magia. É difícil você falar, o ensino fundamental é melhor que o médio é melhor. Não, cada um tem a sua magia, cada um tem a sua linguagem, né? Cada aluno tem ali a sua maturidade em termos de idade para você falar de determinados conteúdos, determinadas situações. Então, assim, são momentos e experiências diferentes, mas todas gratificantes, tanto do ensino fundamental, médio, como também o cursinho, o ensino superior também. O professor Rafael, de Geografia também que dá aula pra gente hoje, ele comentou com a gente hoje que ele prefere dar aula no ensino médio por questão da nossa maturidade, principalmente terceiro ano, que é uma galera muito mais crítica, a galera que comenta. Você acha isso também, Dudu? Tipo, sexto ano... Não, o linguajar da terceira série, você já tem uma bagagem, você já tem uma história, você já carrega um projeto, vocês já estão finalizando esse ciclo básico. Então a gente consegue aprofundar determinados discursos, determinadas temáticas, a gente consegue trabalhar a questão geopolítica de uma forma diferenciada, uma vez que a percepção de mundo da terceira série é muito diferente da percepção de mundo de um menino de sexta série. Né? Então, assim, tem o seu encanto. Ali você vai encantar no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano, você vai encantar o menino, falar assim, é assim, é isso que a gente vai ver. E no ensino médio a gente vai realmente, né, destrinchar todo esse conteúdo de uma forma mais aprofundada. E aí tem. Eu gosto muito do sexto ano, eu trabalho na Secretaria com o sexto, pelo fato de despertar curiosidade. Tudo que você traz, tudo, né, eu estou trabalhando com ele espaço natural, espaço geográfico, paisagens, né? Cara, todos têm algo a falar e querem falar. Então eu acho que é uma idade, é uma série, é um ano muito importante. Que se você conseguir fazer o que o tio Elias falou, encantar o aluno, você ganhou ele ali para o fundamental todo, para o médio, de repente com a vida. Né? Então, assim, esse meu encantamento com a geografia, eu esqueci de falar lá atrás, eu queria até colocar o nome de uma professora, a professora Sandra, que me deu aula no antiga sétima série, seria hoje o 8º ano. Que ela encantava os alunos.
né? Com a forma dela trabalhar, com a forma dela abordar as temáticas. Era assim, encantador. Isso também mexe com a gente. E eu percebia que a maioria dos colegas também gostavam. Encantava mais uns do que outros, normal, né? Então, assim, o fundamental tem essa perspectiva diferente. O médio, na qual eu me identifico mais hoje, eu gosto, assim, o foco. Qual o seu foco aqui? O que você quer? Eu quero um curso superior, eu quero uma universidade pública ou privada. Então, o que a gente pode fazer? Eu quero São Paulo, Unicamp, eu quero UNB, eu quero FRJ, eu quero PUC. Então, você vai dar direcionamento, você vai ajudar aquele aluno a direcionar o tipo de estudo, o tipo de questão, aonde ele deve buscar suas fontes para se preparar para aquele modelo de processo seletivo. E aí vocês estão bem mais críticos, vocês também conseguem participar muito. E eu acredito que essa participação de vocês no ensino médio, ela começa lá no fundamental, igual no 6º ano, desde que despertem isso no aluno, e nós, né, aqui na Escola Leonardo da Vinci, temos essa força, né, de despertar em todos os componentes. Eu percebo que quando eu comento alguma coisa fora do meu componente, vocês saem muito bem, biologia, química, matemática, física, independente do que seja. Tá? Então esse encantamento começa lá atrás, no 6º ano, para nós, mas começa antes com os professores de 1º ao 5º ano, com Fundamental 1. Né? Eles começam a encantar nossos alunos. Né? Minhas filhas, eu sei o nome das professoras que alfabetizaram, né? Uma foi alfabetizada em outra escola que não foi Leonardo, né? E ela hoje dá aula aqui, né? A professora Diana, né? Então, assim, é muito bacana esse encantamento. A tia, né? Chama a professora carinhosamente sendo chamada de tia. E os alunos do 6º, né? Ainda carregam, tio, daqui a pouco aí eles começam a rir um do outro, né? Não, né, tio e tal. Até hoje, né? Tio Elias, né? Do ensino médio, alguns carregam isso. E assim, isso para mim é muito bacana, é gratificante. Pois é, eu lembro que no meu primeiro dia do Leonardo, que eu cheguei em 2022, foi justo numa aula do professor Elias. Aí, acho que alguém perguntou assim: tio, quando que vai ser o recreio? Aí você começou a zoar lá o menino e eu fiquei, tem que obedecer a minha mania também. Recreio, intervalo. Tio. Mas é carinhoso, é muito legal, é muito gostoso. Tanto que hoje os meninos do ensino médio falam: posso te chamar de tio Elias? Eu falo, lógico que pode. Hoje eu coloco no quadro tio Elias. É carinhoso, é legal. Tem uma... Eu não sei explicar, mas tem uma grande identificação assim, com professores que cativam a gente. É só você ver que muitos alunos até hoje gostam muito do senhor, falam com o senhor sempre. E também a gente ficou muito gratificado na nossa aula de, acho que foi, não lembro se foi de atualidades ou foi do Murilo, que você entrou lá, cumprimentando todo mundo, dando bom dia. A gente achou muito, muito legal da parte de vocês dois sempre receberem a gente. É um vínculo assim, que nós criamos, e que Exato. esse vínculo ele vai se perpetuando, né? Sim. Exatamente. A gente vai seguindo o crescimento de vocês, né? E a gente vê alunos nossos passando em vestibulares. Cada vez a gente vai vendo aí notícias e fala: caramba, eu fiz parte daquela história. Né? Aí vira e mexe, vem uma mensagenzinha no Instagram, vem uma mensagenzinha no Facebook. Pô, professor, eu estou em tal lugar. Um dia desse eu recebi de uma aluna nossa que está fazendo propaganda e marketing em Dubai. Caraca. Aí ela mandou, falou assim: ó, que existem professores que inspiram, que não sei o que, mandou um texto todo bonito. Eu falei assim: cara, é isso, sabe? É isso. Pô, Dudu, já que você está citando isso, eu queria também colocar duas experiências rapidinhas com vocês. Aqui na Sul, Gustavo Arco Verde, foi meu aluno em 2009. Rapaz, eu tô lá assistindo, né? Vascão da Gama, cobertura do pré-jogo em São Januário. Aí o narrador fala: é com você, Gustavo. Aí quando eu olho, meu ex-aluno, cara, trabalhando na Sport TV, né? Ele gostava muito de futebol, entrou pro jornalismo, se identificou com a parte esportiva, estava cobrindo, né, a equipe do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Então é muito bacana. E da mesma turma dele, agora novamente assistindo ao jogo do Vasco, agora no estádio, contra o Bangu, esse ano, o rapaz vem, ele, o irmão e o pai, sentam ao meu lado. Aí ele: o senhor foi meu professor no Leonardo da Vinci, 2009. Aí é o Matheus Horta, o nome desse aluno. E aí ele começou a falar comigo, ele formou em economia, certo? Está trabalhando no mercado financeiro, troquei uma ideia com ele, fiz algumas perguntas, né, aproveitando o momento, na hora do intervalo do jogo. Então, assim, é gratificante você ver essa trajetória, né? O aluno trabalhou com você no fundamental, no médio, e de repente, né, o tempo passa muito rápido, está formado, constituiu família, certo? E está muito bem no mercado. Eu acho que isso
passa por uma das nossas funções enquanto professor, né? O sucesso do professor depende do sucesso do aluno. O sucesso de vocês é o nosso sucesso enquanto educadores. Tá. E era até uma coisa que eu queria muito perguntar para vocês, que é não é meio uma dúvida, mas é o que fica muito na gente, né? Que a gente, assim que sai do ensino médio, a gente deixa vocês para trás, deixa a escola para trás, as coisas. É um momento de muita emoção para todo mundo, e assim, tanto pra gente e vendo agora tanto para vocês, né? E essa galera que saiu agora, eu vejo muita gente falando, né? Tipo, nossa, que saudade de você, tenho certeza que vocês também, né? E, enfim, o que fica muito também é essa coisa de quando a gente não passa, né? Que é uma decepção grande, mas né? Fica sensação de frustração. Frustração, exatamente. E vocês têm algum comentário para essa galera que ainda tá lutando pelo... Tem. Gente, tudo isso é uma questão de momento, de amadurecimento, de estar preparado para aquele momento. O que é sorte, né? É a oportunidade sendo fisgada. É aquela oportunidade que você está pronto para pegá-la. Então, assim, muitos conseguem, às vezes, no segundo ano, passar no vestibular, já vai embora, outros no terceiro, no meio do ano. O mais comum é o término do terceiro via PAS, Enem e vestibulares. Mas outros ainda vão ter a necessidade de um cursinho, de um amadurecimento maior. Tem cursos que são beira de ser desumano, medicina, tá? A concorrência é muito forte, então você se preparou muito, mas tem muita gente para pouca vaga, o Estado disponibiliza pouca, a iniciativa privada também ainda disponibiliza poucas vagas. Então o conselho que eu dou é, continue persistindo no seu sonho. E eu tenho um exemplo de um ex-aluno meu, de outra instituição, que ficou 6 anos num cursinho para passar para medicina. Os pais tinham condições de pagar uma faculdade privada, mas ele falou, eu quero federal. Então, 6 anos é o tempo de você formar em medicina. E ele passou na Federal de Santa Catarina, formou, hoje ele é médico. Então, nunca desistam dos sonhos de vocês. Pode ser que você não consiga nesse momento, tá? Então, levanta a cabeça, continue estudando, mantenha o foco, que mais cedo ou mais tarde, você vai ser agraciado, você vai conseguir alcançar seu objetivo. E eu acho que tudo tem o seu tempo. Que nem o professor Edson colocou aqui. De repente você não está ainda maduro bastante para aquele curso. De repente, você teve o start do que você queria um pouquinho tarde, né? Poderia ter feito isso um pouquinho antes. E com certeza, sua hora vai chegar. Né? É você continuar persistindo, estudando, focado, tá? Que nem o professor Edson colocou, alguns cursos, não só medicina, psicologia, as áreas de engenharia e direito, né? São áreas que realmente você tem que fazer uma prova muito mais agressiva, você tem que estar muito mais preparado, né? Você tem que amadurecer, não na terceira série, mas no início do ensino médio. Então tem muita gente que pega esse start, quando chega na terceira série e fala, e agora? Caramba, mas o e agora, se você pensar no PAS da terceira série, 50% da sua nota já foi construída. De repente, porque você quer, é tarde demais. Por isso que é interessante você lá na primeira série, lá no nono, o nono já é uma antessala do ensino médio. Né? Vocês que estavam aqui no colégio no nono ano sabem, a gente já vai conversando, vocês já vão se preparando pelo simulado, você já vai vestindo uma calça jeans, o horário de intervalo é o mesmo. Então, assim, o menino que consegue entender o processo ali no nono, ele vai ter uma facilidade maior. Agora, cada um tem o seu tempo, você também não pode exigir que todo mundo ali tenha essa maturidade, tenha essa visão de que já sabe o que quer e que meu projeto é esse, porque o nosso projeto de vida, ele é cheio de desvios, obstáculos, quebra-molas, né, situações que fogem do nosso controle. Né? Então, continua estudando, continua focado, sua hora vai chegar. E como exemplo, eu tenho a minha sobrinha. Minha sobrinha se formou aqui no Leonardo, ela fez do sétimo, né, da 7ª série até a 3ª série, queria medicina, quer medicina, se focou em medicina, não conseguiu na 3ª série, fez um cursinho, tá? Aí conseguiu fazer medicina agora em Buenos Aires.
Então ela está agora fazendo medicina em Buenos Aires. Lá é diferente aqui do Brasil, porque o primeiro ano são de matérias do ensino médio voltados para a medicina. Química, física, história da medicina, tudo voltado para a medicina. Então ela faz uma prova, ela foi aprovada e agora ela começa a medicina em 6 anos, né? Vai ter mais 6 anos pela frente. Quer dizer, se ela tivesse desistido, o sonho dela, de repente, né, o projeto de vida dela poderia ter um desvio, poderia ter um outro rumo. Então, assim, se você quer, acredita que vai dar certo. Sim, é verdade. Eu acho que sempre, qualquer situação assim, eu acho que nunca tem que ser visto como um demérito. Assim. Eu acho que tem que enxergar como uma oportunidade. Que às vezes é uma oportunidade de você se sair melhor naquilo que você queria, talvez repensar seu curso, repensar o que você amadurecer, quer. Né? Aí, assim, no meu caso, por exemplo, eu vim de Teresina para Brasília e eu estava lá na primeira série. E aí eu tive que sair no final do ano, porque eu estava me mudando para cá, por causa do trabalho dos meus pais e tal. E aí acabou que eu não concluí a primeira série, eu não fiz a última parte das provas e eu já estava matriculado no Leonardo. E aí, para ficar mais fácil, minha mãe perguntou se eu podia mudar da segunda série para a primeira, para fazer de novo. E isso me ajudou muito, porque eu estava decidido que eu queria direito. Só que, revivendo o primeiro ano, vendo tudo de novo, talvez também porque eu tive a oportunidade de ser seu aluno e tal, eu aprendi muito mais do que eu queria e as oportunidades que eu tinha aqui. E aí eu decidi que eu queria outro curso, que no caso agora eu gostaria de fazer jornalismo e especializar na parte de jornalismo esportivo também. Tá vendo? Seu projeto de vida teve um outro sentido. Sim. E que legal, você amadureceu, tá vendo? É que nem você falou, não é demérito, é amadurecimento. Você amadureceu com o seu pensamento, você falou, poxa, e de repente você podia seguir o direito e chegar lá na frente e falar, não é isso que eu quero. E tudo bem, acontece também. Né? Acontece também de repente você falar, não é isso que eu quero, pô, pensei que era uma coisa e não é. Né? E aí a sua vida toma outro rumo. E às vezes é muito cruel, né, Bruno? Um aluno de 15, 16, 17 anos tem que escolher uma profissão que normalmente vai ser pro resto da vida. Não seja necessário ser pro resto da vida, você pode mudar a qualquer momento. Nunca é tarde na vida para você resolver mudar, certo? Então, assim, às vezes eu acho um pouco cruel o sistema educacional, a questão de você ter que escolher aos 15, 16, 17 anos uma profissão. Hoje, né? já aos 13, porque no 9º ano ele já escolhe a trilha do conhecimento. Com o novo ensino médio. Foi uma coisa que a gente sofreu muito, essa escolha. Tanto Sim. que a gente, tipo assim, você vai ver, todo mundo praticamente mudou de trilha. Então, assim, eu comecei em humanas, já mudei, já fui pra saúde, aí já mudei, já fui pra comunicação. Então, assim, eu passei 3 anos nessa mudança e é o que eu tô falando. Hoje, desde os 13 anos, você fica trilhando o seu futuro, né? Certo. E o novo ensino médio traz essa perspectiva de forma bem positiva, né? A oportunidade que vocês têm de ficarem migrando, conhecerem, passeando literalmente pelas trilhas, para ver aonde você vai se identificar mais, né? E eu também dou uma dica para quando vocês entrarem na universidade, de vocês pegarem matérias fora do departamento. As universidades federais, elas exigem, né, um número de optativas. Então você pode, e na minha opinião, deve passear, conhecer, experimentar outras matérias e outros cursos, uma forma de ver diferente daquela que você está. Eu analisava os currículos do pessoal da engenharia no CREA e eu via que muitos engenheiros civis, eletricistas, faziam na música, matérias na educação física, né? Saía para as artes, para a filosofia. É muito importante você passar pela psicologia, ter uma noção, fazer uma psicologia geral, né? Com certeza isso vai agregar muito, não só no seu curso, mas na sua vida. Tá? Então, o novo ensino médio, eu vejo que ele tem essa perspectiva muito bacana. Eu vejo que vocês estão migrando dentro das trilhas, vocês estão tendo as experiências, e aí pode ou não mudar o que você queria lá desde os 13, 14, 15 anos. Essa parte de passear em outros cursos é muito interessante, né? Eu fiz geografia, mas eu também passei na história, passei na biologia e em língua portuguesa. Tudo. Nas áreas ali de licenciatura, né? Uhum. E é muito diferente quando você tem uma aula numa perspectiva histórica.
uma aula numa perspectiva linguística, numa aula dentro de uma perspectiva, você começa a ampliar a cidadania, a ética, você começa a ampliar o seu horizonte e fala assim, é muito maior do que eu imaginei, né? Não é só a geografia. A academia, ela te proporciona um leque de opções, né? É que nem eu estava conversando com os meninos do Projeto de Vida, né? Quando você termina o ensino médio, você fala, agora acabou. Eu falo, não, começou. Né? Você vai fazer a graduação e logo depois você vai para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado e para um pós-doutorado. Se você fizer toda essa sequência dentro da mesma área do conhecimento, você está o quê? Restringindo o seu mercado de trabalho, você está restringindo a possibilidade de expandir o seu horizonte, de conhecer novas áreas. Então eu falei para eles, poxa, você fez a graduação em ciências sociais, né? Faz a pós-graduação em gastronomia, faz ela em turismo, faz ela em geografia, em relações internacionais, entra no mestrado de direito, entra no mestrado de história. Você vai ampliando. Ué, e pode, professor? Não tem que ser na mesma área, não? Não tem que ser na mesma área. Né? Então você consegue, de repente, você vê aí, tem gente que tem 4, 5, 6 cursos superiores. Você acha que ele fez 6 graduações? É a graduação, a pós-graduação em outra área, o mestrado em outra área, e a graduação, a pós-graduação é maior que a graduação, o mestrado é maior que a pós, o doutorado é maior que o mestrado, então você vai ganhando os títulos. Se você fez mestrado em relações internacionais, você é um internacionalista. Sim. Você pode atuar na área internacional. Você não precisa fazer a graduação para ser um internacionalista. Então, ampliar isso, que nem o professor falou, passear. Vai lá. E o melhor exemplo que a gente pode dar dentro da geografia é o Milton Santos, que a formação dele é Direito, na Universidade Federal da Bahia. E ele se tornou um dos maiores geógrafos na área de geopolítica, da geografia crítica, né? Então, eu acho que isso exemplifica muito o que o Eduardo falou. Então, assim, é bacana você se especializar, aprofundar, mas também é importante você conhecer outras áreas, né? Saber como que funciona, tudo é conhecimento. E mais cedo ou mais tarde, você pode ter certeza que você vai aproveitar isso na sua vida. Né? Além do conhecimento na prática, alguma coisa vai te ajudar, vai te servir, vai te beneficiar. Eu tenho um exemplo do filho do Mário Sérgio Cortella. Ele é jornalista, não sei se continua na Sport TV, mas era da Sport TV também. E ele era o único que sabia árabe. Ia ter um mundial lá no Marrocos. E aí o pessoal, e aí, vai falar o quê? Vai falar francês, né? Como é que vai ser? Mas boa parte da comunidade fala árabe. E aí o único que sabia falar árabe era ele. Pô, mas por que você vai fazer um curso de árabe, né? Inglês, francês, espanhol, né? Alemão e tal. Aí ele fez. Na hora que teve a oportunidade, quem vai cobrir? Gente, tem que ser alguém que, além da língua oficial, fale o árabe também. E aí ele foi. Então, assim, a oportunidade apareceu para ele por ele ter um plus, né? Por ele falar árabe. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, acontece encontrar alguém, de você fazer uma viagem, ou mesmo no âmbito profissional. É uma coisa que o novo ensino médio e o projeto de vida me tirou muito, foi essa visão de quem não passa agora tá atrasado, né? Tipo, sempre veio na minha cabeça muito dessa coisa de caramba, se eu não passar na faculdade, passar no vestibular, não vai ser tal, aquela coisa. Enfim, o que o projeto de vida e até os professores mesmo falando me tirou muito essa visão. Porque, assim, eu quero psicologia hoje. Assim, não tenho garantido certeza, mas acredito que é uma coisa que eu me encaixo ali. Uma coisa que, né, sempre me adaptei. Existe uma afinidade. Exato. E assim, não quero nem espero também passar de primeira, assim. Porque uma coisa que eu queria muito era ter experiências novas. Então, ver gente, conhecer gente nova. Até para a área de psicologia, eu acredito que isso seja muito bom, né? Tipo, conhecer novas opiniões, novos lugares. Penso em viajar, tipo, passar o ano viajando, ir para algum lugar, né? Enfim, conhecer gente nova. E é isso, eu acho que é uma coisa que a escola e o novo ensino médio me trouxe muito. É essa visão de que, não, calma, você não tá atrasado em nada. Tipo, o projeto de vida. E a tranquilidade, né? De você falar assim, beleza, calma aí. Eu tenho meu tempo.
E tudo bem se não for agora. Né? Eu vou viver outras experiências, vou construir a minha bagagem, a minha história, né? E lá na frente, que nem o professor Edson falou, com certeza, isso vai ser um diferencial. Sim. Aí, sobre essa pauta de vocês, que você falou que você já quis explorar vários cursos diferentes assim, também o professor Edson também se aventurou, falou que trabalhou no McDonald's. Aí, eu queria saber, tipo, se vocês tiveram algum plano de carreira muito, tipo, diferente, assim, do que vocês fazem hoje em dia, assim. Eu trabalhava no Senado, né? Burocrata, ficava o dia todo atendendo o telefone, anotando recado, e aí me formei, falei, será que eu me formei para ficar aqui? Atendendo o telefone, anotando recado, mas tem um salário legal, né? Mas sabe o que é você ir trabalhar infeliz, sem vontade, sem ânimo, você falar assim, caraca, mais um dia de trabalho, né? É um trabalho mesmo, como o próprio nome diz, né? Não é, o trabalho não necessariamente ele precisa ser, né, uma coisa ruim. Então, assim, eu no Senado eu não me via naquele local. Então, me formei, né, tive o apoio de muitas pessoas que trabalhavam lá, inclusive o senador que eu trabalhava com ele, que faleceu ano passado, o senador José Maranhão, me ajudou muito, né, porque eu trabalhava lá o dia todo. Quando eu comecei a dar aula, eu falei, eu tenho que sair do Senado. Só que eu dava aula para ganhar R$10. Aí eu fui falar com ele, ele falou, não, você pode ficar aqui comigo meio período. Aí ele ajustou meu horário, né, falou, você está se formando. Então, quer dizer, foi um suporte também, foi importante para minha qualificação. E chegou um dia que eu me despedi dele. Eu falei, senador, agora eu arrumei um emprego de manhã, um emprego à tarde, vou dar conta. Muito obrigado, né? Agradeço demais. Tem uma base ali para você. Foi bom. Você precisa, né? Essa base é que nem a gente fala no projeto de vida. Nosso projeto de vida não é sozinho. Você não vive sozinho. Né? Você não constrói o seu projeto de vida, o seu caminhar sozinho. Você precisa de um alicerce, você precisa de um suporte, você precisa de pessoas que vão fazer parte desse projeto com você. Né? Alguns serão suporte, outros serão obstáculos. Né? Mas faz parte do processo. Né? No meu caso foi a oportunidade, né? Desde os 14 eu trabalhei na rede Super Sei, na época não tinha esse nome, não era rede ainda, né? Fui trabalhando, eu acho que cada emprego que eu tive, McDonald's, Mareta, Sanduíches Naturais, Nacional Esportes, foram experiências muito válidas. Foi até mesmo para valorizar alguns serviços. Por exemplo, no McDonald's não existe assim, eu sou caixa, eu sou chapeiro, eu sou tostador, não. Um dia você está na limpeza, um dia você está no caixa, isso te dá uma visão diferente do todo, né? Foge daquele Fordismo, né? Eu até ensino em sala que o toyotismo, quando a gente vai falar de modos de produção, o McDonald's é um bom exemplo. E assim, cara, é bom, cara, você passar por algumas experiências, por exemplo, fazer serviço de limpeza. E onde não é a sua casa, porque sua casa fala, não, minha casa eu vou limpar, eu quero que fique limpo. Mas você limpar o trabalho, de você deixar, você ter aquele cuidado, isso foi muito importante. Mas o retorno financeiro era complicado. Trabalhar dia de sábado, domingo, não era muito fácil. Aí quando eu peguei firme para estudar para o concurso e passei, falei, beleza. Aí eu vislumbrei o serviço público, igual o tio Elias falou, né? Pô, é bacana, trabalha 6 horas, assistência médica, odontológica, ticket, alimentação, refeição. São muitos benefícios que eu não tinha na iniciativa privada em trabalhos que não me exigiam tanta qualificação, né? A partir dali, eu falei, agora eu vou fazer a geografia. Então, me serviu de suporte, de base econômica para que eu pudesse estudar. E esse serviço me serviu para meio expediente trabalhar em outra área, que é o magistério, fazer outro expediente lá, né? E à noite estar na faculdade. Então, isso foi muito importante para mim. Até o dia também, 23 anos depois, né? Com uma decisão em família, eu e minha esposa, decidi que não quero. Assim, no meu caso, foi importante, agradeço muito, mas assim, fazer uma coisa pelo dinheiro só é muito complicado, pela necessidade do dinheiro. Então foi onde eu saí. Até gostei do que eu fiz, atendimento ao público, acho que fica muito próximo do magistério, falar, interagir,
Mas, gente, se acordasse ele e falar, puxa, eu tenho que ir para lá, não é fácil, tá? Então, assim, você fala, mas hoje você tem que estar 7 horas da manhã, agora 7h40, não é nada disso. Mas sabe você acordar e falar assim, pô, vou fazer o que eu gosto? É bacana. Você chega a dar um bom dia, o pessoal, bom dia, conversar, perguntar de atualidades, temas gerais. Então, assim, traz mais felicidade, traz satisfação. Então, para mim foi muito bom essa mudança aos 40 anos de idade. Então, não era menino. Então, vocês, mais jovens, não é o curso que eu quero? Muda. Não é a profissão que eu quero? Continue ali que você precisa, se esforce, busque o outro e sai daquele. Você não pode ficar largando ficar sem nada para buscar o outro. Você vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bater o escanteio, correr para a área para cabecear. Não dá para falar assim, eu vou ficar só aqui, vou ficar desempregado. Não, você vai correndo e outra. Quando você está empregado, para arrumar outro emprego é mais fácil. Quando você está desempregado, parece que ninguém olha para você. E outra, você não está sendo visto, você não está na vitrine. Então, quando você vai, tudo vai caminhando, vai conspirando mais a favor. Tá? Quando você busca, quando você está ali aparecendo para o mercado. Você queria falar alguma coisa? Não. Só concordando com o amigo Edson. Mas é muito interessante assim, saber essas experiências, principalmente porque elas dão muita segurança assim, para a gente que está num momento crucial assim, para decidir o nosso futuro mesmo. Mas, fugindo um pouco assim, da questão acadêmica, eu queria saber tipo, qual uma coisa que vocês têm paixão assim, fora da escola. Tipo, eu sei que o professor gosta muito de futebol, sempre que tem oportunidade. Eu queria que vocês falassem sobre coisas que vocês gostam assim, fora da escola. Seus hobbies. Pois é. Eu sempre morei em casa, né? Eu morava no Guará. E meu pai sempre fazia muito churrasco pra gente. Eu tenho uma lembrança dele fazendo churrasco pra gente. E depois que eu comecei a trabalhar, a vida me levou para um prédio, para um edifício. E eu sempre tive vontade de fazer churrasco, né? No edifício eu já até fiz alguns churrascos. Tomei algumas multas por causa da fumaça, né? Fui atrás de churrasqueira que não sai fumaça, carvão que não sai fumaça, né? Para fazer o meu churrasco. E depois que eu vendi o meu apartamento, comprei uma casa novamente, aí agora eu faço o meu churrasco, eu acho que o churrasco é o meu hobby, eu gosto muito. É um hobby, mas também exige uma qualificação, né? Hoje eu já fiz vários cursos de churrasco, American Barbecue, o curso de churrasco americano, o churrasco argentino e o uruguaio, que é o da parrilla, né? E o nosso churrascão, que é aquele tradicional raiz também. E isso é uma coisa que me fascina. Minha esposa é chefe de cozinha, né? Então isso já acaba trazendo uma afinidade. Vamos fazer um churrasco diferente, eu faço a carne, ela faz o acompanhamento. Isso une a família. A gente gosta muito de receber os colegas, os amigos em casa. Então eu acho que o meu hobby é esse, é fazer churrasco e receber os colegas, né, para confraternizar. E tem até uma falinha do Sérgio Cortella que ele fala o seguinte: quem vai para o churrasco para comer carne tem que ir para a churrascaria. Porque o churrasco é aquela coisa que a carne gaúcha, o costelão, demora 8, 10 horas para ser feito. Então a gente vai bater um papo, a gente vai conversar, né? A gente vai confraternizar. A carne, eu acho que é mais um pretexto para aquele momento social, né? E é isso que eu gosto. Eu gosto de receber os meus colegas, meus amigos, minha família. Concordo com o Dudu. Ninguém faz amizade tomando leite, né? Mas no churrasco você conhece muita gente, né? E o tio Elias, gente, nós temos um grupo que é churrasco. Ele é paralelo ao da geografia da escola, lógico, né? E aí o que acontece? Na hora que o tio Elias coloca, vamos fazer um churras lá em casa? Gente, não dá assim 1 minuto. Fechado, combinado, ok. O cara às vezes não pode fazer nada, dá um ok ali, sabe? Só para chegar, confirma. Ninguém perde, cara. Minha esposa adora ir lá, fica lá, a esposa do professor Badilson, todo mundo gosta de estar junto, confraterniza, e a qualidade do churrasco dele, né? Ele é profissional. Assim, a questão de ser profissional e amador. Amador no sentido de quê? De fazer por amor. É o caso do tio Elias. Profissional porque ele estuda, ele se especializa, ele aprende, né, novas técnicas. Já no meu caso, o que eu mais gosto de fazer, Brunão, cara, eu sempre gostei de educação física também na escola.
Só que aos 14 anos eu passei para a noite, aí já não tem mais educação física, eu trabalhava, não. Mas sempre disputei campeonatos, joguei na base do Ceilândia, até o infantil, né? Até quando deu ali os 14 anos. Antes de completar 14 eu estava ali. E aí eu sempre gostei de fazer alguma coisa. Aí o futebol aos 36 eu fui parando, aí fui para corrida, corri muito com alguns colegas aqui do Leonardo, né? Alguns não estão mais, outros ainda estão aqui conosco. E aí eu tive uma lesão no joelho, menisco, e aí eu tive que parar a corrida. Aí hoje eu estou nadando, meu objetivo é fazer a travessia do lago. Se, né, eu conseguir fazer, me preparar para isso, eu quero fazer a travessia dos fortes de Copacabana, no Rio, que aí já é mar, né, já é diferente. Gosto muito de pedalar, cara. Pedalo assim, Pirinópolis fui 4 vezes, né, pedalando, são 130 quilômetros, depende do caminho, do percurso. Eu sempre gosto de movimentar, de estar fazendo uma coisa. Estou na praia, jogando frescobol, brincando com as minhas filhas. É sempre fazendo alguma coisa, né? Meia maratona, né? Fiz maratona de Brasília, fiz meia maratona Não, quando ele fala correr, não é uma corridinha, não. O joelho machucou, não foi à toa, né? Foram 10 anos de meia maratona no Rio consecutivos. Então foi muito bacana, muito bom. Então eu ainda gosto, né, de estar sempre em movimento, ativo. Adoro viajar, né? Minhas viagens eu sempre compartilho com os amigos, tio Elias aqui. Cara, vai para o Chile, Cordilheira, Lagos Tectônicos, Corrente de Humboldt, né? Então, assim, é muito bacana você pegar a sua profissão, fazer uma viagem e conseguir associar, né? Você vai ali para o estado do Bruno, Piauí, você tem 7 cidades, você tem a Serra da Capivara, você tem um litoral, né? Já visitei tudo. Luiz Correia, Parnaíba, né? 7 cidades. É muito bacana. Você já foi... Tem um acho que é como se fosse o encontro dos rios lá, do Rio Poti e do Rio Parnaíba. E o Rio de Parnaíba. Um grande monumento que tem lá, que tem várias estátuas dos folclores lá da região. Eu tenho família lá também, Bruno. Você tem família lá? Tem, lá no Jockey Club, lá em Teresina. Caraca. Mas eu acho estranho que eu conheço muito, tem muita gente aqui que tem família lá. Tem vários alunos. Brasília, né? Brasília vai ter essa forte presença nordestina, né, dentro desse... Minha família é de São Luís, né, uma parte é de São Luís e outra de Piauí, Teresina. Por parte da minha avó e por parte do meu avô, Rio de Janeiro. Né? E aí vai ter essa grande miscigenação, né, essa grande mistura. Brasília é o grande encontro, né, de sulistas, nordestinos, nortistas. Sempre tem alguém com um sotaquezinho assim, às vezes a pessoa nunca nem foi, sei lá, Minas Gerais, mas tem um sotaque mineiro muito forte. Assim. Sim, proximidade geográfica, né, também ajuda bastante. Às vezes até de família mesmo, tipo, às vezes me perguntam, nossa, família mineira? Eu falo, sim. Mas... Não, se você quiser falar primeiro. Não, é porque eu queria saber, tipo, também se já teve... Porque o professor Elis é mais estourado, assim, do momento de aula, e o professor Edson é bem tranquilo, assim, professor bem... Sempre sorrindo, né? Eu queria saber, tipo, qual história assim, que mais deixou mais vocês inusitados, chocados, que aconteceu de um cenário assim, que aconteceu no ambiente de sala de aula. Não muito em sala de aula. Eu vou falar, inclusive, agora de um momento que aconteceu esse ano, né, de um aluno nosso da Asa Norte, chamado Eduardo Paes, que gabaritou a prova de matemática do Enem, passou em medicina, passou na USP, né, em engenharia, passou em vários cursos, né, e ele foi meu aluno no 6º, 7º, 8º, 9º e 1ª série. Né? E lá no sextoninho, eu um dia comentei com os meninos sobre a possibilidade do ensino médio da prova de bolsa, que você ganha os 100%, e você pode ser o aluno monitor que tem 20% de desconto e que isso geraria um bônus a mais. Mas como você já tem 100% da bolsa, o colégio, né, ele paga para o aluno o valor desses 20%. E ele falou para mim no 6º ano, professor, lá no 9º ano eu vou conseguir. E no 9º ano ele conseguiu. Ele foi 100% de bolsa, monitor na 1ª série, monitor na 2ª e monitor na 3ª. Né? E agora passou no vestibular, passou e tudo, e
nós tivemos o nosso ciclo de estudo, que é um momento de preparação pedagógica que a gente tem antes do início da aula. E tivemos a oportunidade de receber esse aluno no ciclo de estudo, no auditório de Taguatinga, com todos os professores do Leonardo, os diretores, mantenedores, né, toda a comunidade Leonardo da Vinci, e ele veio para dar um discurso, né, sobre a trajetória dele dentro do Leonardo, e a primeira coisa que ele falou foi sobre a conversa que a gente teve lá no 6º ano, e falou, isso me motivou, isso me levou a chegar onde eu cheguei, e eu falo assim, pronto, cara, você está entendendo? É a minha realização profissional, é o máximo que eu posso atingir, não tem salário, não tem viagem, benefício, que eu falo assim, eu afetei, eu atingi, eu marquei a vida desse menino. Né? Ele vai levar aquilo ali e falar, eu tive uma vez um professor de geografia que tal. É a maior realização que eu posso ter e é o maior acontecimento, a coisa mais feliz que aconteceu para mim dentro de uma sala de aula. Foi isso, esse reconhecimento. Olha, comigo, o que aconteceu, que marcou, isso já tem uns 20 anos. Fico muito feliz sempre, extremamente, quando vocês voltam à escola depois do 3º ano. As aulas na UNB começam em março e as nossas começam em janeiro. E aí vocês aparecem aqui para dar um abraço. E aí, o que você está fazendo? Ah, eu estou matriculado, vou fazer curso X, Y, né? Bacana. E sempre eu vou ficar feliz com isso na escola pública, quando um aluno consegue, por exemplo, tinha um aluno que conseguiu ser segurança, é o que ele queria, né? E tinha que ter a 8ª série, né? O 9º ano agora, lá a gente fala ainda 8ª etapa na EJA, e ele fez a EJA e conseguiu entrar e ser segurança. Cara, é tão pouco para algumas pessoas e tão grande para outras pessoas, né? Mas o que mais me marcou foi a dona Maria da Graça. Estava num pré-vestibular, dando aula, lá no Guará, e ela conseguiu uma bolsa no cursinho, certo? E começou a estudar. Ela fez 1 ano e meio de cursinho conosco. 6 meses. E aí, conversando com ela, né, depois de tanto tempo ali, o que você quer, qual o curso? Porque no cursinho não dá para você ficar perguntando isso para o aluno. Aqui a gente tem tempo. E aí, Brunão, o que você quer? Jornalismo, psicologia, Mel, tal. E ela comentou, né, que queria direito. E que ela teve que esperar primeiro a filha dela formar, para ela poder estudar. E aí ela começou a estudar conosco e passou para o curso de Direito, numa universidade particular, e conseguiu bolsa. E ela voltou 5 anos depois ao cursinho e convidou todos os professores que ainda estavam lá, pediu para a gente fazer contato com que não estavam mais, mas que lecionaram para ela, para ir para a colação de grau dela. Então, para mim, foi assim, muito grandioso. Uma mulher, dona de casa, que trabalha muito, que viveu para a família, certo? E que só teve a oportunidade do estudo depois dos 50 anos. Ela formou em Direito aos 60 anos de idade. Para mim, ela serve como um grande exemplo, sabe? Foi algo, assim, fantástico, que marcou a minha profissão. Teve outras coisas, mas essa, para mim, foi o diferencial, sabe? Ela sair da casa, que estava ali, continuava, né, como dona de casa, mas saiu para o estudo, se abriu para a academia e conseguiu formar no curso de Direito. Para mim, assim, foi uma grande felicidade. Pois é muito bom realmente ouvir essas histórias assim, mas como foi sinalizado aqui, infelizmente, nosso tempo já acabou assim. A gente quer agradecer vocês Foi um prazer. por estar aqui hoje, por motivar tanta gente, não só aqui no nosso bate-papo, mas sempre na nossa vida acadêmica aí. Vocês são muito, muito queridos, não só por nós, mas pela escola toda. Ok, obrigado, Bruno. Muito obrigado, Mel. Obrigado, Elias. Obrigado, Bruno. Vamos fazer o bate-bola? Antes de encerrar mesmo, É tipo um ping-pong? Ok. Eu vou... Ixi, mas eu não tenho negócio. Você quer as perguntas? Um momento, calma aí. Eu acho que tá no grupo do... Ah, tá bom. Deixa eu ver o grupo do Grêmio. Galera, esse Grêmio é muito importante. Vocês não sabem o protagonismo de vocês dentro da comunidade, cara. E vocês fazem isso com maestria. O Grêmio de vocês é muito organizado. Você vê os eventos, você vê envolvimento. Cara, isso é um protagonismo único. É daí que surgem os grandes políticos e representantes do nosso país. E a gente pode, com isso, pensar o seguinte: tem jeito, cara.
né? Vai ter um futuro maravilhoso esse país com uma juventude maravilhosa dessa, galera. Parabéns. Sem dúvida. Ó, é o seguinte, bate-bola, vou fazer uma pergunta e você responde rápido. O primeiro Sim, ele? a primeira Primeiro que você um, pensar. primeiro- Se vocês quisessem. Primeiro Edson. Então vai. Pode ser. Vai, professor. Vamos lá. Qual favorito? Azul. É um sonho. Ver o solstício de verão no extremo norte da Noruega no dia 21 de junho. Ah, que específico. Ao- O sol da O cara vai meia-noite. ter que estudar para saber o que ele quer ver, né? Uma meta, professor. A minha meta poder um dia aposentar, não agora, não penso nisso tão cedo, mas uma meta de falar assim, missão cumprida na educação. Uma palavra. Amor, Animal favorito. cachorro, Comida favorita. lasanha, Viagem favorita. Garfield. Europa, E o lugar que você quer conhecer. Ah, você já falou. Ok. É isso. Vai, Bruno, você pensa comigo. Vamos, Tá. não. Meu favorito. Vermelho. E preto. É porque vermelho combina, né? Quando você fica estressado. Ah, Brunão! E quando eu fico também, né? Sem graça. Também, né? Você também tá tampando aí, né? Um sonho. Bem, hoje o meu sonho é poder ajudar o meu filho como eu ajudei vários alunos, você tá entendendo? Porque a gente se dedica muito aos meninos e a família, muitas vezes, a gente acaba tendo pouco tempo. Então, o meu sonho é esse. Uma palavra. A palavra solidariedade. Animal favorito. Gato. Comida favorita. Churrasco. Ah! Viagem favorita. Bem, que eu fiz, né? A minha viagem favorita foi para Lima, no Peru. Interessante. E lugar que quer conhecer? O lugar que eu gostaria de conhecer, eu tenho muita vontade de conhecer a Itália. Tenho muita vontade de conhecer a Itália. É isso. Queria dar um agradecimento a você. Valeu, galera. obrigado.